Maria, tu sabias que o teu bebê nas águas andaria? Maria, tu sabias que teu filho os nossos filhos salvaria? Tu sabias que o teu bebê viria nos redimir? Que a criança quem tu deste a luz do mundo é. Maria, tu sabias que o teu bebê os cegos curaria? Maria, tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu bebê com os anjos caminhou? E ao beijar o teu filhinho, beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias? Será que tu sabias? Maria, tu sabias? Será que tu sabias? Os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos reviverão, os coxos saltarão, os mudos cantarão louvores ao Senhor. Maria, tu sabias que o teu bebê criou o universo? Maria, tu sabias que o teu bebê governaria os povos? Tu sabias que o teu bebê é o Cordeiro Santo de Deus? E a criança em teus braços é o grande eu sou. E aí, graça e paz. Então, hoje e amanhã, 24 de dezembro e 25 de dezembro, nós, pastores, vamos estar ministrando palavras de bênção nesse final de ano. E hoje, como é véspera de Natal, eu escolhi um versículo que diz assim: entrai por suas portas, ou seja, falando da presença de Deus, né? Com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Duas coisas. Nós estamos terminando e queremos aprender. Nós somos o tabernáculo de Deus e Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Então que entremos em 2026, né? Terminando bem e começando melhor ainda, né? Com o quê? Duas coisas: gratidão e louvor, né? Que a gente termine esse ano e transicionando para um ano de 2026 com louvores, que seja um ano de louvor, que seja um ano que você aprenda a louvar a Deus, a agradecer a Deus, tendo o coração grato, afastando todo sentimento de
de reclamações. Não, vamos entrar na presença de Deus com corações gratos diante do Senhor. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque Jesus nasceu. E uma das coisas mais importantes, ou a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, na tua vida, é que Deus nos deu um novo nascimento. E razão mais importante do que essa não há. E Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes. É bênção. Temos um ministério poderoso que expulsamos demônios, curamos os enfermos, ministramos as palavras e muitas pessoas são tocadas, né? E o teu ministério é importante, o teu chamado é importante, sim. E Jesus que deu essa autoridade, né? É por isso que a gente está grato, muito mais do que isso. E sobre toda a força do inimigo, em nada vos fará dano algum. Puxa, a gente é protegido por causa do nosso novo nascimento, né? E Jesus disse: olha, não fique tão contente porque vocês estão se dando bem ministerialmente, ou vocês estão sabendo orar, vocês estão sabendo expulsar demônios, vocês estão vendo milagres acontecer em sua vida. Mas, muito mais felizes do que isso, alegrar-se, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida por causa do nascimento de Jesus. Então, agradecer a Deus, obrigado, porque onde o Espírito Santo entrou no meu coração. Obrigado porque eu sou salvo. Obrigado porque a tua misericórdia tem me guardado todos os dias. Que isso seja diário, a tua gratidão seja diária e você não vai se desviar. Aqueles que entrarem em 2026 com os corações gratos e aprenderem a agradecer a Deus desde o primeiro dia até o último dia e louvando a Deus e bendizendo o seu nome, agradecendo pelo corpo de Cristo, agradecendo pelo teu irmão, agradecendo até pelas lutas, porque elas vão terminar bem. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, e os demais pastores vão deixar uma mensagem para você. Tá? Então, tenha boas festas de Natal nesse dia 24, tá bom? Deus abençoe vocês. Boa noite, igreja. Marcelinho Interna por aqui. A gente queria transmitir uma mensagem para vocês baseada na genealogia de Jesus, que está descrita no livro de Mateus, no capítulo 1. A genealogia de Jesus, ela conta, né, a linhagem de reis que resulta em Cristo. Né, e a gente vê grandes homens de Deus, né, em especial, né, o rei Davi, dentre tantos outros grandes homens. E essa genealogia, ela destaca poucas mulheres. E a gente queria pincelar, né, rapidamente sobre a vida de duas delas que tornam essa genealogia muito especial para nós. Né? A primeira que a gente queria citar, né, é a Raabe. Raabe era uma mulher estrangeira, uma mulher que tinha vivido na prostituição, e ela é restaurada por Deus de uma maneira muito especial e ela se torna parte da família de Jesus. Né? Isso conta sobre essa graça maravilhosa, né, do Senhor, que não olha para o nosso passado, que nos acolhe, contanto que a gente esteja disposto, né, a voltar os nossos olhos para Ele. E a segunda mulher que a gente queria falar um pouquinho mais é a vida de Ruth, né? Uma mulher que tinha passado por muitas perdas, né? Ela perdeu o seu marido, ela perdeu o seu sogro, ela perdeu, né, a sua terra natal, e ela segue, né, a sua sogra, né, rumo, né, a uma grande aventura buscando, né, o Senhor. Isso, a gente olhar para o versículo 5 do capítulo de Mateus, a gente vê essas duas mulheres, né, entrando ali na genealogia de Jesus, e a gente percebe que são talvez as duas únicas mulheres que são mencionadas, porque em geral as linhagens falam apenas, né, dos homens, e no versículo 5 a gente vê, né, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Então, se a gente fosse talvez, né, falar da figura mais ilustre aí da linhagem de Jesus, talvez a gente falaria,
né, de Abraão, Isaac e Jacó ali no começo, ou talvez do próprio rei Davi, mas a gente escolheu destacar essas duas mulheres justamente por elas serem mulheres, né, que não são em geral figuras trazidas em genealogias. Então acho que nós cremos que Deus queria trazer realmente alguma coisa especial ali da vida delas, e duas estrangeiras, né, que não faziam originalmente parte, né, da linhagem ali israelita, né, dos hebreus. E a Ruth tem essa característica, né, de além de ser estrangeira, de ter tido talvez a escolha de permanecer na família de Noemi, ali sua sogra, ou de voltar para casa dos seus pais. Inclusive ela é apresentada com essa possibilidade e ela escolhe permanecer com Noemi. Talvez Noemi fosse uma ótima sogra, mas eu creio que ela viu o Deus, né, de Israel, ela viu o Senhor ali na vida de Noemi, e ela, tanto que ela fala, né, onde quer que fores eu irei e o teu Deus será o meu Deus. Então algo em Noemi, né, o próprio Deus ali talvez sendo manifesto na vida de Noemi, chamou a atenção de Ruth, e ela decide ir com Noemi de volta para Israel, de volta para Belém. E a gente percebe isso, né, que apesar de toda a dor que ela tinha sofrido, né, a perda do seu marido, né, deixar a sua terra natal para trás, e dar esse passo de fé, apesar de tanta dificuldade, ela dá esse passo de fé e ela permanece ali em obediência, né, sendo trabalhadora, sendo esforçada e se portando de uma maneira muito digna, apesar de toda a dificuldade. E a gente percebe como Deus a honra através, né, do resgate de Boaz, né, Boaz que era filho justamente de Raabe, ali já também uma estrangeira, e tudo que o Marcelo já comentou, mas ele, né, resgata a Ruth, traz Ruth para a família de Deus, né, para a família de Jesus, para a linhagem de Jesus, e ela tem ali o privilégio, né, de ser avó de Davi e, né, tataravó de Jesus, né, muitas gerações depois Jesus nasce através da linhagem dela. Então a gente gostaria de deixar essa mensagem de esperança, né, talvez para muitos tenha sido um ano difícil, um ano de perdas, um ano de deixar coisas para trás, né, e ter que dar passos de fé, mas que realmente a sua esperança possa se renovar olhando aí para a vida de Ruth, para o testemunho de Ruth, que foi honrada com essa, né, privilégio, essa honra realmente de fazer parte, né, da linhagem de Cristo. E esse é o retrato da graça de Deus, né? Sim. Ela nos recebe, nos impulsiona, nos restaura e nos dá esperança, né? Que a esperança, né, dessa graça do Senhor que recebe a todos, né, possa inspirar o teu Natal. Olá, queridos, a gente vai ler uma passagem que está em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Sempre que eu li essa passagem, eu escutei, eu me perguntava como é que será que Maria absorveu essa mensagem, né? Porque o anjo então avisa ela que não só ela iria engravidar do Espírito Santo, né? Engravidar sem ter relação com o homem, e iria conceber o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, aquele que viria para salvar o mundo. E então eu perguntei como é que será que ela processou toda essa mensagem? Será que realmente ela entendeu tudo ali na hora, o Espírito Santo trouxe um entendimento, porque ela foi envolvida pelo Espírito Santo, ou se ela foi entendendo conforme as coisas foram acontecendo. Mas conversando aqui com o Paulo sobre isso, o
o importante é a reação da Maria, né? Ela se alegra e ela então diz para o anjo: eis-me aqui, né? Faça conforme conforme o Senhor quer, eu sou serva do Senhor. E a gente sabe todo o desenrolar dessa história, né? E o importante é que hoje nós somos também habitação, do mesmo jeito que Maria foi habitação por 9 meses do Filho de Deus, que também é Deus. Hoje nós somos habitação do Espírito Santo. Então eu creio que nós temos que ter a mesma alegria que Maria teve, o mesmo temor. Eu creio que ela deve ter sentido de muito temor. Nós temos que ter esse mesmo temor como habitação do Espírito Santo e também a disposição dela, a submissão. Eis-me aqui a tua serva. Então que nós possamos lembrar dessa passagem de Maria e aprender com a resposta de Maria ao anjo, né? Sempre lembrando que nós somos a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo. E o Senhor Jesus trouxe o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados. A paz do nosso Senhor Jesus. Vou ler para vocês a passagem em que Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O Cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Nessa passagem da Bíblia, nós vemos o encontro de 2 mulheres muito especiais: Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista. Ambas engravidaram de forma milagrosa. Isabel era estéril e já estava na menopausa, Fala que Isabel e seu marido Zacarias já eram avançados em idade. Maria estava noiva de José e era virgem. Deus fez um milagre na vida delas, não para que elas simplesmente se tornassem mães, mas para que através dessas 2 mulheres e de suas famílias, Deus desse prosseguimento na obra mais importante da história da humanidade, a vinda de Jesus Cristo para a Terra, o cumprimento do seu ministério, o cumprimento da obra de redenção do homem e da plenitude da revelação de Deus para nós.
para isso era necessário que João Batista preparasse o caminho do Senhor, vivendo de forma santa e pregando o arrependimento primeiramente para os israelitas, não por causa dele, mas por causa de Jesus Cristo, que estava para vir logo em seguida. E essa passagem também nos mostra que Deus usa pessoas para a realização da sua obra sobre a terra. Deus poderia ter enviado anjos para pregar arrependimento e prepararem o caminho de Jesus. Deus escolheu fazer isso através de João Batista, filho de Zacarias e Isabel. E a Bíblia dá testemunho que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E Deus Pai também poderia ter mandado Jesus Cristo para a terra, descendo do céu em meio a nuvens, já adulto, mas Deus escolheu que Jesus participasse da nossa humanidade em carne e sangue, para que ele fosse o nosso sumo sacerdote perfeito e se tornasse nosso irmão mais velho. E o fez nascer de uma virgem, Maria, noiva de José, que era um homem justo, também, segundo a Bíblia, e que estavam para constituir família. Deus fez tudo isso porque a família está no centro do plano de Deus. Deus já tinha prometido para Abraão, lá em Gênesis 12:31, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia também fala que Deus faz com que o solitário more em família e que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 28 e 29, Paulo fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Paulo também fala lá em Efésios capítulo 2, versículos 17 a 19, fala assim: e vindo Jesus, evangelizou paz para vocês que estavam longe, para os gentios, e paz também para os que estavam perto, porque através de Jesus Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai e ao Espírito. Assim vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e vocês são da família de Deus. Então Deus não escolheu qualquer família para João Batista nascer, muito menos para Jesus nascer. Deus escolheu famílias de pessoas justas, tementes a Deus, que cuidariam dessas duas crianças segundo a vontade dele. Deus estava no centro dessas duas famílias. E através de Jesus Cristo, Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito para Abraão. E nós fomos abençoados por meio do Senhor Jesus. E recebemos não somente a salvação, mas todo tipo de bênção espiritual que Deus tem guardado para nós nas regiões celestiais em Cristo. Então que nós sejamos a porta através da qual Jesus Cristo entra nas nossas famílias e na vida das outras pessoas. Que Deus ama a tua família e Deus quer usar a sua família para a glória dele. Que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz, queridos. Gostaria de deixar uma mensagem neste Natal. O verdadeiro significado do Natal. Que está em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o 24, que eu vou estar lendo. Amém. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Amém. Alguém já fez alguma promessa para você e não cumpriu? Várias vezes. Com certeza. Mas o Senhor, a promessa do Senhor, ela se cumpre. Em Isaías 7, no versículo 14, diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel. Deus conosco. A promessa do Senhor, ela sempre vai se cumprir.
Basta nós crermos, né? Maria e José tiveram fé, eles creram no Senhor. A situação era totalmente contrária, é verdade, mas o Espírito Santo interveio na vida deste casal. Amém. Glória a Deus. Da mesma forma, Ele quer continuar trabalhando na minha vida e na sua vida, para que o sobrenatural venha a acontecer. Amém. Que Deus te abençoe. Que as promessas venham se completar, se concretizar na nossa vida, as promessas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, boa noite. Graça e paz. Estamos aqui nessa noite para dividir uma palavra de bênção sobre o Natal com vocês. E a passagem que a gente gostaria de dividir está em Lucas 2, do 1 ao 7. E eu vou ler os 6 e o 7. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Glória a Deus. Então é a passagem onde José e Maria estão indo para Belém e lá cumpre-se mais uma vez a palavra de Deus e o Messias nasce. E eu queria hoje declarar uma palavra de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todas as pessoas que estão ao teu redor. Amém. Muitas pessoas que estão ao nosso redor ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. Para muitos, ainda Jesus Cristo não nasceu. Assim como nessa passagem, as pessoas estavam mais preocupadas com o recenseamento, então elas estavam preocupadas com os afazeres do dia a dia, que ninguém deu um lugar de honra para Jesus Cristo nascer. Foi por isso que ele nasceu numa manjedoura. A cidade estava lotada, as pessoas que atenderam José não tiveram um lugar de honra para Jesus Cristo nascer. Mas neste Natal, em nome de Jesus Cristo, será diferente. Amém. Talvez você receba pessoas na sua casa que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, mas eu declaro que o Espírito Santo de Deus estará na tua casa e usará a tua vida para que essa pessoa se quebrante e entregue a sua vida para Cristo. Amém. Se nesse Natal você está sendo um anfitrião ou será um anfitrião nestes dias, esteja orando, esteja em jejum para que o mover de Deus aconteça. Nós cremos no sobrenatural, nós oramos e nós declaramos que neste Natal será um período onde Jesus Cristo nascerá na vida de muitas Amém. Pessoas, porque todo o caminho é igual até Jesus Cristo passar por ele, e ele passará na vida das pessoas que estão ao teu redor. Talvez você já esteja orando e jejuando por alguma ou por diversas pessoas, e eu declaro em nome de Jesus que isso se cumprirá na tua vida e que Deus usará a tua vida. E também, não esteja distraído, porque Jesus Cristo fará grandes coisas em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, amados. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá
a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém. Glória a Deus por essa palavra, Amém. né? Glória a Deus que Jesus, Ele veio para nos trazer a salvação. E quando eu estava meditando nessa palavra para trazer para vocês, o Espírito Santo me tomou com grande poder, me trazendo de como Jesus veio ao mundo. Para quem Jesus foi anunciado? Né? Primeiro ele foi anunciado, os anjos vieram anunciar aos pastores. Os pastores estavam ali e os anjos vieram trazer as boas novas para eles. Então quem eram os pastores naquela época? Eram pessoas muito simples, muito humildes e até marginalizados. E foi para eles primeiro que foi anunciado o nascimento do Salvador. E mais para frente, quando o Fabiano estava lendo aqui, nos fala o texto que Jesus, ele nasceu numa manjedoura, no coxo de animais, envolto em panos. Ele não tinha nem roupa, irmãos. Então, imagina a simplicidade que o Salvador veio ao mundo. Isso falou muito ao meu coração, a maneira que ele foi anunciado, a maneira do nascimento dele. Jesus, ele nos fala muito nessa palavra a respeito da simplicidade, que as coisas do céu é simples. Então, que nessa noite você possa meditar que Jesus é simples, ele é humilde, ele nos dá uma lição de humildade e simplicidade. E que essa humildade, essa simplicidade possa reinar na casa de cada um nessa noite, em nome de Jesus. E vejam, irmãos, que o anjo do Senhor aparece aos pastores, trazendo boas notícias, de grande alegria. Por que de grande alegria? Porque Jesus nasceu, o Salvador nasceu, o Cristo, o Senhor, tem motivo de grande alegria celebrar o nascimento de Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então devemos, irmãos, celebrar o nascimento de Jesus com muita alegria, porque ele veio com o propósito de nos trazer a salvação e nos trazer paz. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviram, os pastores, ficaram muito admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Amém. Irmãos, eu acho maravilhoso que os pastores de ovelhas disseram uns aos outros que estavam indo ver isto que aconteceu e que o Senhor revelou a eles, porque demonstra que eles depositaram fé e tinham convicção de que isso era um fato real. Eles queriam ver com os próprios olhos para então poderem testemunhar aos outros estes acontecimentos. Amém? Amém. Eu creio que de todo o coração, que assim como aqueles pastores de ovelha, quando ouviram que os anjos anunciaram, foram para ver Jesus, encontrar com Ele, assim também hoje o Senhor nos convida a ter um encontro com Ele. Amém? Não são hoje os anjos que anunciam essa verdade. Hoje somos nós, aqueles que creem na palavra e o receberam como seu Senhor e Salvador pela fé. Então, eu creio que nesta noite, neste dia, né, de hoje, o Senhor ele tem nos chamado a esse encontro vivo e real com Ele. Eu estava estudando essa palavra e vi que a palavra Maria, ela significa rebelião. E José significa o Senhor acrescenta. Achei muito interessante, porque a gente sempre pensa, né, em Maria como apenas
uma pessoa com muitas bênçãos, né? Foi escolhida para ser mãe de Jesus. Mas o nome dela não significava bênção. E eu creio que isso é um chamado para nós, né? Que nessa noite o Senhor, Ele quer acrescentar, né, sobre nós paz na nossa rebelião, nas coisas que estão fora da vontade do Senhor. Quer acrescentar paz na nossa casa, salvação para mim, para você, para nossa família, em todas as áreas da nossa vida. E eu quero deixar esse convite para vocês a receberem, meditarem nessa palavra de todo o coração, recebendo o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, glorificando a obra da salvação e quem Ele é e tudo o que Ele faz por nós. Amém, queridos? A palavra de Deus nos ensina, Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 7. Sim, a palavra de Deus, né, nos conta que depois do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, alguns magos, homens sábios, estudiosos das estrelas, chegaram em Jerusalém fazendo uma pergunta que mudou completamente a atmosfera daquele lugar. Eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqueles homens não pertenciam ao povo de Israel, mas estavam em uma busca sincera pela verdade. Ao perceberem, por meio da estrela, que o Messias já havia nascido, eles se colocaram em movimento para encontrá-lo. Isso nos ensina que Jesus não veio somente para um povo específico, mas para toda a humanidade. Mas quando o rei Herodes ficou sabendo do nascimento do rei, de um outro rei, a Bíblia diz que ele ficou perturbado. Não só ele, mas toda a Jerusalém, né? Com medo do quê? Herodes ficou com medo de perder o poder, de perder o controle, né? E aí ele consulta o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, que responde citando a profecia de Miqueias: o Messias nasceria em Belém, uma cidade pequena e simples. Isso nos ensina que Deus não age segundo a lógica humana. O Rei dos Reis não nasceu em um palácio, mas em uma estrebaria, mostrando que o valor do reino de Deus não está no poder ou na aparência, mas na humildade e obediência. Amém. É um texto que também nos revela um contraste claro entre dois corações. Vemos aqui que, enquanto os magos buscam e desejam adorar, Herodes finge interesse espiritual, mas seu coração está cheio de más intenções. Vemos que Herodes buscou descobrir o momento exato em que a estrela apareceria, pois ele planejava matar o menino para proteger o seu próprio trono. E então, o que vemos que diante do que Deus está fazendo, existem duas posturas possíveis. Algumas se rendem e adoram, outros resistem e se opõem. A luz de Cristo revela o que há no coração de cada um. Vemos aqui que os magos representam a busca espiritual sincera. Mesmo com conhecimento e sabedoria, eles precisaram da orientação da palavra, da profecia, para chegar ao lugar exato onde Jesus estava. O conhecimento por si só não é suficiente. Precisamos da direção de Deus para encontrarmos verdadeiramente a Cristo. Que neste Natal possamos refletir sobre qual tem sido a nossa postura. Temos sido os magos que se colocaram em movimento, buscaram, obedeceram à direção divina e adoraram? Ou temos resistido ao que Deus quer, fazer por medo de perder o controle, conforto ou posições? Lembrando, irmãos, Deus criou na história humana de forma simples, acessível e cheia de amor. Jesus nasceu para nos alcançar.
onde estamos e nos convidar a uma vida de fé, obediência e adoração verdadeira. Que neste Natal possamos abrir o nosso coração, reconhecer Jesus como nosso Rei, dar as nossas vidas e adorá-lo, não apenas com palavras, mas com atitudes. Que a luz que guiou os magos continue iluminando os nossos caminhos nos dias de hoje. A passagem que escolhemos foi Mateus 2, de 7 a 12. Eu vou ler, depois o Rafael vai explanar. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem, para que eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para a sua terra por outro caminho. Amém. O que a gente entende nessa passagem é que todos temos que encontrar Jesus, todos temos. Porque, como os magos relataram ao rei Herodes, ele era o rei dos judeus, que nós sabemos que não só rei dos judeus, como rei de todo o universo, para quem acredita nele. Então, nessa passagem, que é super importante nós pensarmos nessa linha, é de encontrar a Jesus. A segunda parte é adorar a Jesus. O que é adorar a Jesus? Adorar a Deus. É o que fala o mandamento, né? Os 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Então, adorar a Jesus é obedecer os mandamentos. É servir a Deus. É reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E esse é um bom momento no Natal de nós levarmos isso ao nosso próximo, quem estiver próximo de nós. Nossos lares, nas residências, nas reuniões de amigos, clubes. É lembrar um momento, apesar de nós sabemos que não foi exatamente no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, não importa isso. Mas é lembrar um momento do nascimento de Jesus, quem é o aniversariante, dia 25 de dezembro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e passar essa mensagem à frente. Porque todo aquele que vier a crer em Jesus Cristo, através do nosso testemunho, será salvo. Isso é uma obrigação nossa de passar à frente isso. Então, a noite de Natal, o dia de Natal, é um momento de nós tocarmos nos corações das pessoas que estão em nossa volta, nossas famílias, e dizer que Jesus nasceu por nossa causa. E que venham acreditar, que não custa nada acreditar em Jesus Cristo. Porque na palavra diz, quem acreditar será salvo. É isso que nós queremos passar essa mensagem de uma maneira bem simples. É Natal e temos um aniversariante. Todos nós, quando fazemos um aniversário, nós festejamos, né, de uma forma ou outra, ganhamos presentes ou tem felicitações, de alguma forma existe uma comemoração. E Jesus, né, o que será que ele gostaria de ganhar?
Lembrando dos sábios que foram visitar Jesus no seu nascimento, eles eram estudiosos, astrônomos, estudiosos da palavra, quer dizer, da escritura na época, né? E conheciam a palavra de Deus e as promessas, e tinham muita fé. Por quê, né? Eles viajaram, buscaram até encontrar Jesus. E quando encontrou, eles se prostraram, eles adoraram e ofereceram presentes. Era o melhor que eles podiam dar, era o ouro, o incenso e a mirra, né? E de nós, o que será que Jesus gostaria de receber? Lembrando que os sábios, eles deram o melhor, né? O melhor. E nós podemos falar assim: Senhor, eu já dei o meu coração, a minha vida está nas tuas mãos, Jesus, né? Mas lembrando dos sábios, né? Eles se renderam, né? Eles fizeram na sua integridade, na sua totalidade, né? Viajar por 7 meses, eles podiam até desistir, mas buscaram até encontrar, né? Então a gente vê que eles tinham um coração assim inteiro para Jesus, para encontrar Jesus e se render, né? E que então nós possamos também, né, nos entregar de uma forma inteira, íntegra, completa, poder dizer para Jesus: Senhor, eu te amo, com gratidão, né? E a gratidão a Deus que nos enviou Jesus. E gratidão também, porque apesar de ser o aniversário dele, nós recebemos presentes dele, a presença dele, alegria, né? Todas as bênçãos, todos os presentes que nós ganhamos nesse tempo, nessa época, né? Então, um Feliz Natal com Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque todas as tuas promessas, Senhor, elas se cumprem. O Senhor fez uma promessa a Abraão, que todas as famílias da terra, Senhor, seriam abençoadas. E o Senhor confirmou em Jacó, Senhor, essa promessa. E em Jesus Cristo, essa promessa se concretiza, Senhor, na nossa vida. Ela se torna uma verdade e uma realidade, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor e a tua misericórdia que o Senhor tem tido conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas promessas, elas são reais. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo de Deus para que nós pudéssemos, como família, conduzir, Senhor, a família segundo a tua vontade, Pai. As esposas, Senhor, honrando aos maridos, sendo ajudadoras dos maridos. Os maridos, Senhor, amando as esposas assim como o Senhor ama a igreja e se entregou por ela, Pai. Os filhos e os pais, Senhor, vivendo em unidade, vivendo em união. Assim, Senhor, como Pai, o seu coração todos os dias, Senhor, ele se volta para nós, Senhor. E o nosso coração se volta para o Senhor. Assim que também seja dentro das famílias, ó Senhor. O coração dos pais se voltando aos filhos e os filhos aos pais. Que nós todos os dias, Senhor, como uma família em Cristo, possamos viver unidos, ligados, Senhor, em amor. Eu te peço, ó Deus, abençoa cada família. Que haja, Senhor, em cada família a paz que vem do Senhor, a paz, Senhor, que excede todo o entendimento. Que nós, Senhor, como família e como corpo de Cristo, estejamos, Senhor, unidos no laço de amor que vem do Senhor. Abençoa com as tuas bênçãos que não acrescentam dores. Estende a tua mão poderosa sobre cada família, meu Deus e meu Pai, abençoando, guardando, livrando, e que nós possamos, Senhor, como família, crescer no conhecimento do amor do Senhor. É o que eu oro, Senhor, já te agradecendo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
peço a Deus que a paz de Cristo reine na vida de cada um de vocês e que vocês sejam abençoados com a presença manifesta de Cristo nesses dias. Amém. Amém. Um Feliz Natal para vocês. Feliz Natal a todos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Que o nascimento de Jesus renove a nossa fé, esperança e o amor. Amém. E desejamos um Natal, uma noite de Natal, um dia de Natal, que Jesus possa renascer no coração de cada um de nós, de cada um dos presentes nas nossas reuniões, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz Natal a todos, um ótimo final de ano em família. Um beijo. Feliz Natal! Jesus nasceu. Deus abençoe. Amém. Deus Feliz abençoe. Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, Deus abençoe. Feliz Natal. Um Feliz Natal para todos vocês. Jesus nasceu. Noite de paz, noite de amor, tudo novo em derredor. Entre os astros que espalhem a luz, nela indicando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nessa noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor.